eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática de número 47. O tema de hoje é relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno, folha para anotações e uma régua. Vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Observamos as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Aplicamos as relações trigonométricas do triângulo retângulo na resolução de problemas. Anotem aí, a data de hoje, aula 47, relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vai um tempinho aí para vocês. Objetivos da aula de hoje: identificar relações trigonométricas no triângulo retângulo, utilizar relações trigonométricas do triângulo retângulo na resolução e elaboração de problemas. Lembrando, partindo do triângulo equilátero, nós chegamos a essas relações, que a medida da tangente, seno e cosseno de 60 graus são, respectivamente, raiz de 3, metade raiz de 3 e meio. E as medidas da tangente, seno e cosseno de 30 graus são, respectivamente, raiz de 3 dividido por 3, meio e meio de raiz de 3. Lembrando, daqui nós também tivemos algumas relações trigonométricas, relações entre seno, cosseno e tangente. O que a gente observou? Que o ângulo alfa é complementar ao ângulo beta. A partir daí, dessa relação, a gente tem que o tangente do ângulo alfa é igual ao valor do inverso da tangente de beta. Outra relação métrica, que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta e a recíproca seno de beta igual ao cosseno de alfa. Também chegamos que tangente de alfa eu posso calcular pelo produto, através do resultado do produto de seno de alfa pelo inverso de cosseno de alfa. Ou a mesma relação escrita de uma forma diferente, que seria seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Proposta 1. Uma corda BC forma um ângulo de 30 graus com um diâmetro da circunferência representada abaixo. Qual é o comprimento da corda, sabendo que o raio da circunferência mede 1,5 cm. Daqui nós temos a circunferência, inscrita nela eu tenho um triângulo retângulo e foi nos fornecido que o raio mede 1,5 cm. Perceba o seguinte, que esta medida daqui até aqui é meu diâmetro. Então, se eu tenho o raio, eu tenho meu diâmetro. E se eu tenho meu diâmetro, eu tenho a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, qual é o comprimento da corda? Não é isso que foi pedido? Então, substituindo, né, na imagem de 1,5 cm, eu passo a ter 3, porque eu estou considerando esse valor aqui, que neste caso é tanto o diâmetro dessa circunferência quanto a hipotenusa do meu triângulo retângulo inscrito. Aqui nós temos a relação de cosseno. Como assim? Eu fiz a rotação para a gente visualizar melhor em relação a esse ângulo de 30 graus que foi fornecido no enunciado. Então, eu fiz a rotação. Então, eu tenho o meu ângulo de 30 graus, que é referente ao vértice B. Daqui o que nós temos? Nós temos o cateto adjacente
e temos a hipotenusa. Então, por isso, nós temos uma relação do cosseno desse ângulo beta. Poderia chamar ângulo B com acento circunflexo. Neste caso, eu usei a letra grega beta para representar o ângulo referente ao meu vértice B. Mas eu tenho essa relação aqui, essa razão, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente identificado corresponde ao valor x, que é o que a gente busca, que é a medida da corda CB ou BC. E nós temos a hipotenusa, que corresponde ao valor de 3, que é o mesmo do diâmetro da circunferência. Tá, mas qual é o valor do cosseno de beta? Foi dado que o ângulo é de 30 graus, então a gente tem que usar o coeficiente que nós já encontramos do cosseno de 30 graus. Poxa, professor, mas eu não lembro, não consigo lembrar. Então, não se preocupe, vamos construir isso, relembrar. Então, quando você não lembrar os valores de cosseno de 60, cosseno de 30 ou seno, né, de 60 e seno de 30, você pode sempre construir essa relação a partir do triângulo equilátero. O que nós sabemos de um triângulo equilátero? Os três lados não são iguais? Então, L, L e L. Ah, mas você marcou L sobre 2? Porque eu destaquei o triângulo retângulo. Ele não é a metade, então, dessa medida aqui? Então, um dos catetos vai corresponder à metade do meu lado. E a altura? A altura sempre vai ser a metade desse lado multiplicado por raiz de 3. Então, sempre vai ser múltiplo de raiz de 3. Sempre, professora? Sempre que for um triângulo equilátero. A gente já viu em algumas aulas anteriores essa relação e ela continua aparecendo. Então, substituindo, né, esses valores nesta relação, o que nós temos? Para que eu não me atrapalhe, eu fiz novamente aquela... Só que eu peguei aqui, que é o mesmo triângulo daqui, vocês observaram? E rotacionei. Então, aqui eu tenho esse meu cateto, metade de L. Aqui eu tenho a metade de L, que multiplica a raiz de 3. Peraí, você leu de outra forma? Se eu multiplicar aqui, eu não vou ter L raiz de 3 e a metade dele? Então, eu posso ler como fator separado, metade de L, do fator de raiz de 3, ou os dois já com o produto entre esses fatores. Substituindo, nós temos o cateto adjacente. Que seria o cateto adjacente? É aquele que forma o ângulo de 30 graus. Então, o cateto adjacente, identificado, substituo por ele. A hipotenusa, eu tenho L. Então, eu tenho que dividir esse valor por esse. Na divisão de frações, o que eu faço? Eu repito o meu numerador. Então, eu repeti meu numerador e multipliquei pelo inverso de L. Então, inverso de L, 1 sobre L. Inverso de 2, 1 sobre 2. Inverso de 5, 1 sobre 5. Então, inverso de L, 1 sobre L. Percebam aqui que eu já usei não os fatores separados, mas já o produto entre os fatores. L que multiplica a raiz de 3 dividido por 2. Multiplicando numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Ou eu posso fazer uma outra coisa antes de multiplicar. Eu posso simplificar o meu L. Ah, por que pode simplificar? A multiplicação não tem aquela propriedade comutativa? Então, é como se eu estivesse trabalhando, trocasse de posição, colocasse o L aqui. Então, simplificando, L dividido por L, eu tenho 1. O que nos restou? Ficou mais simples. Eu tenho uma raiz de 3, uma raiz quadrada de 3 sobre o meu termo 2. Daqui nós temos o valor, o coeficiente que representa o cosseno do ângulo de 30 graus. Então, não lembrei naquele momento, construí a partir do triângulo equilátero a relação cosseno, encontrei o coeficiente. E há momentos que esse coeficiente não nos é fornecido, então a gente precisa dele. Então, substituindo lá na relação anterior, então eu tinha cosseno de beta igual cateto oposto hipotenusa, que nós já tínhamos o cateto oposto, não, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é x,
e a hipotenusa 3, e faltava o coeficiente, neste caso de 30 graus, que nós obtivemos metade raiz de 3. Substituindo, a gente tem uma proporção. Tem uma forma de solução. Eu vou deixar com vocês agora, vou dar um tempinho. Encontrem o valor de x que corresponde à corda BC ou CB. Quando chega nessa proporção, o que a gente faz? A gente multiplica as extremidades. Multiplicando as extremidades, de um lado do membro da igualdade eu tenho 2x, do outro lado do membro da igualdade eu tenho 3 raízes quadradas de 3. Então tá, eu tenho uma equação de primeiro grau. Como que eu resolvo isso? Isolando x. O 2 que está multiplicando, com a operação inversa, passa a dividir. Como que eu vou dividir 3 raízes quadradas de 3 por 2? Eu vou calcular primeiro, nesse caso, a metade de 3. Mas por que a metade de 3 e não a metade de 3 raiz de 3? Eu já estou calculando. Quando eu calculo a metade de 3, o meu múltiplo que vai resultar no produto é em relação ao radical, a raiz de 3. Então, eu posso dividir metade de 3, que corresponde a 1 inteiro e 5 décimos. Esse resultado, tá, eu multiplico pela raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1 inteiro e 7 décimos. Então, eu peguei esse valor e usei a representação decimal. Percebam que até esse momento, antes desse momento, eu estava usando o sinal de igual. A partir desse momento, eu estou usando o valor aproximado. Porque ele é um número racional, ele tem infinitas casas decimais. Eu vou, neste caso, usar até a primeira casa decimal. Eu tenho que multiplicar 1,5 por 1,7? Sim. Vamos achar um jeito mais fácil. Imagina que não tem a vírgula. Se não tem a vírgula, eu estou trabalhando com décimos. Mas vamos supor que você não tem 17, que você tem 15. Então, 15 décimos que multiplica 15 décimos. Isso a gente usou muito em potência. 2 fatores 15, 15 ao quadrado, nós obtemos 225. Guarda esse 225. Poxa, mas eu não tenho 1,5 aqui. Eu tenho 2 décimos a mais. Agora, pega esse 2 décimos e multiplica por 15 décimos. Você não tem 30 décimos? Então, você tem 225 décimos adicionado em 30 décimos. Então, aqui nós temos 30 décimos mais 225, a gente obtém 255 décimos. Porém, a gente não tinha décimos, a gente tinha inteiro. Olha a posição. Quantos algarismos eu tenho à minha direita da vírgula? Eu tenho uma posição.
eu tenho mais outra posição aqui. Então, nós temos duas posições. Uma, duas posições, a vírgula. Então, nós temos aproximadamente 2,55. Mas o que significa esse valor? É o comprimento da corda. Então, essa corda corresponde a 2,55. Eu trouxe para vocês essa relação trigonométrica, que se apresenta num monte de livros que a gente vai pesquisar, aulas. Vem essa relação, que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Pergunta, será que isso é verdade? Mas tá, como que eu vou provar isso? Então eu vou trazer a seguinte proposta para vocês. Eu vou trazer um triângulo que a gente já conhece, já trabalhou em outras aulas, nas relações métricas do triângulo retângulo, e vamos verificar se essa relação trigonométrica ocorre. Então, essa é a proposta para vocês. Então, a gente vai verificar se essa relação trigonométrica ocorre a partir do triângulo retângulo medindo 3, 4, 5, que são os termos pitagóricos. Os termos pitagóricos mais conhecidos, não existem só eles. Então, eu trouxe para vocês aqui a relação trigonométrica. A gente irá verificar essa relação no triângulo retângulo. O que nós lembramos de seno? Seno de alfa corresponde ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Devidamente identificado o cateto oposto do ângulo alfa, cateto oposto 3. Hipotenusa, o maior lado do triângulo retângulo ou é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O outro que nós temos, a outra relação trigonométrica, é o cosseno de alfa, que corresponde a o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O ângulo de alfa está aqui. O cateto adjacente é aquele que forma o ângulo alfa, neste caso 4, e a hipotenusa 5. Verifiquem essa relação nesse triângulo retângulo apresentado. Vai um tempinho aí para vocês.
Então, eu espero que vocês tenham substituído de forma tranquilamente aqui. Então, cateto oposto, o que nós temos aqui? Cateto oposto, nós temos o 3 e a hipotenusa 5. E o cateto adjacente, nós temos 4 e a hipotenusa 5. Mas nós tínhamos uma relação lá, o quê? Que era o seno, o valor do seno desse ângulo alfa ao quadrado. Então, nós temos que pegar esse valor, 3/5 elevado ao quadrado, mais 4/5 elevado ao quadrado. Fazendo isso, nós temos 2 fatores de 3/5. 2 fatores de 3/5, eu tenho 3 que multiplica 3 e 5 que multiplica 5. Então, eu tenho 9/25. 2 fatores 4/5, eu obtenho 16/25. Observe o seguinte, que o denominador é o mesmo. Se o denominador é o mesmo, o meu inteiro está dividido em 25 partes, o meu inteiro está dividido em 25 partes. Então, em relação ao meu inteiro, continua dividido em 25 partes. O que você vai fazer? Você vai somar 9 partes e 16. Então, nesse caso, eu tenho 25 partes de 25. Mas o que representa 25 partes de 25? O 1. O 1 que nós já tínhamos na relação. Então, eu posso dizer que isso é 1 igual a 1. Então, sim, nós verificamos que no triângulo retângulo medindo 3, 4 e 5, há a relação trigonométrica seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Proposta 3. A diagonal de um quadrado também é a bissetriz do ângulo interno. A partir dessa relação, determine as medidas dos ângulos internos agudos e correspondentes a eles. Os valores da tangente do seno e do cosseno. Jogo rápido. Quais são as medidas dos ângulos internos agudos? E neste caso, como representar a medida dos lados do triângulo retângulo obtido? Vai um tempinho aí para vocês. Então, o que nós temos? Aqui não é a bissetriz não divide o ângulo no meio. Então, aqui não é 90 graus, então este ângulo interno do quadrado, todos os ângulos internos do quadrado medem respectivamente 90 graus. Então, eu vou pegar esse 90 graus e dividir no meio. Quanto que é a metade de 90 graus? 45. Aí nós temos o seguinte, como representar a medida do lado do triângulo retângulo? Foi dito pra gente quanto mede? Então eu vou usar letras para representar essa medida. E vou chamar nesse caso de L. Então, L. Se aqui o meu lado é L, aqui também vai ser L. Então, o que nós temos? De diagonal. Voltando lá em aulas anteriores. Sempre quando eu tiver um quadrado e a diagonal, a medida dessa diagonal do quadrado é sempre a medida do lado multiplicado por raiz de 2. Significa o quê? Que é sempre múltiplo de raiz de 2. Então, esse é o número racional que a gente tem. Então, múltiplo de raiz de 2, mas quanto múltiplo? Sempre o valor de L.
Então, nós temos aqui o ângulo de 45 graus, que foi solicitado lá no enunciado. Olha lá, foi pedido lá. A partir dessa relação, determine a medida dos ângulos internos. Então, eu tenho o ângulo 45. Mas se não falou os ângulos internos, quanto mede o outro ângulo se a bissetriz? 45 graus. Então, eu tenho 90 graus e os ângulos agudos correspondentes a 45, 45. Aqui já no Jogo Rápido eu incluí uma proposta a mais. Eu pedi a representação desses lados, neste caso, onde não foi fornecida a medida dos lados do quadrado. Então, diagonal, sempre múltiplo de raiz de 2. Quanto? Sempre a medida do lado. E é o lado do quadrado, como eu não sei esse valor, identifiquei por L, pela letra L. Pense rápido. Qual é o valor da tangente 45 graus? Vou lembrar vocês que a tangente de um ângulo, neste caso meu ângulo é 45 graus, eu posso calcular pela relação altura e afastamento. Mas o que representa a altura aqui? Seria o cateto oposto ao ângulo de 45 graus. E quem seria o cateto adjacente? Seria o meu afastamento. Então, vai um tempinho aí para vocês. Qual é o valor da tangente de 45 graus? Essa relação eu trouxe numa outra aula sobre trigonometria, na primeira aula sobre relações trigonométricas. Eu trouxe exatamente essa imagem. Então lá, retomando lá, mas eu não lembro. Então vamos ver lá, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então eu tenho L dividido por L, substituindo. Como eu posso fazer? Instintivamente, L dividido por L, 5 dividido por 5, 10 dividido por 10. Então, quando eu tenho um valor no numerador dividido no mesmo valor no denominador, instintivamente resulta em 1. Ou, como eu fiz naquela aula, né, fiz instintivamente, ou dessa forma. Eu vou lembrar que eu tenho um fator L. Então, eu posso escrever na forma de potência, L elevado a 1. Se eu também tenho um fator L aqui, L elevado a 1. Mas na divisão de potências de mesma base, eu repito a base, subtraio os expoentes. Então, eu vou ter 1 menos 1, o que resulta L elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. Então, aqui nós obtivemos a tangente de 45 graus, que corresponde ao coeficiente 1. Agora eu trago para vocês a questão de calcular o seno de alfa. Por que trazer? Porque foi pedido lá no enunciado. Calcule os valores correspondentes a tangente, seno e cosseno desses ângulos agudos internos, né? A gente verificou que eles são iguais, então por isso que eu nem fiz aqui. O valor é o mesmo. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Então o cateto oposto a 45 graus, L, hipotenusa, L, que multiplica a raiz quadrada de 2. Perceba o seguinte, eu tenho a raiz quadrada de 2 no denominador. Por convenção, a gente não mantém ele aí. Mas para isso, a gente não manter ele aí, eu não posso apagar ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar operações matemáticas que mantenham essa relação de igualdade. Para manter essa relação de igualdade, eu tinha que multiplicar por 1. Só que esse 1 eu posso obter de raiz de 2 dividido por raiz de 2. Então, vou operar da maneira que me é mais conveniente no momento. Então, raiz de 2, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2. Ó, que eu tinha falado, raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Como é conveniente que eu não tenha raiz de 2 no denominador, eu multiplico por ele. Neste caso, eu vou ter aqui, observe, L no numerador, L no denominador. Então, eu já posso simplificar aqui. Simplificando,
L dividido por L, eu tenho 1. Nesse caso, eu não precisei aplicar a propriedade comutativa que eu apliquei na aula anterior, porque eles já estavam na mesma fração. Aí nós temos o quê? Daqui, o que resulta? Eu posso escrever isso em forma de potência, raiz de 2 fatores de 2. Ué, como assim 2 fatores de 2? 2 ao quadrado, eu tenho 2 fatores de 2, dentro de um único radical. E raiz de 2 no numerador. Se eu faço em forma de potência, simplificando, raiz de 2 ao quadrado, eu tenho 2. Se eu multiplico meus fatores, 2 vezes 2, eu tenho 4. Uma única raiz, o radical e o 4 sendo radicando, eu também tenho 2. Então, das duas formas, eu tenho metade de raiz de 2. A que corresponde esse coeficiente, esse valor? Ele corresponde ao seno de 45 graus. Ainda falta o cosseno. Eu gostaria que eu trouxe essa relação, relembrando que cosseno pode ser encontrado pelo cateto, a divisão, a razão, cateto adjacente sobre hipotenusa. Ah, mas você usou o termo aqui afastamento e percurso que nem no anterior. Porque eu também posso fazer essa relação em relação ao ponto P. Eu vou ter um afastamento, vou ter um percurso e vou ter uma altura. Posso fazer as duas relações. Quando você não lembrar disso aqui, você pode utilizar esta relação em relação àquele ponto P. Opa, dei spoiler. Agora é com vocês. Eu vou dar um tempo para vocês. Resolvam o coeficiente. Que coeficiente representa, neste caso, o cosseno de 45 graus. Espero que vocês tenham conseguido fazer a relação desta situação com a relação trigonométrica anterior. Como assim, professora? Observe o seguinte, o cateto adjacente. Quem é meu cateto adjacente? L. Então, eu tenho aqui L, esse cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é L que multiplica a raiz quadrada de 2. Mas observe que na tela anterior do seno, a gente tinha exatamente isso. L dividido por L raiz de 2. Então, usando instintivamente essa relação, então significa que o seno de 45 graus é igual a cosseno de 45 graus? Isso mesmo. Então, o cosseno de 45 graus, eu vou ter o valor de raiz de 2 dividido por 2. Razões trigonométricas para ângulos de 30, 45 e 60 graus. Nós temos o quê? Dessas 4 aulas que nós tivemos, a gente obteve alguns valores. A gente acabou de obter que seno e cosseno de 45 graus é o mesmo valor. E esse valor corresponde a metade de raiz de 2, certo? E nós chegamos no exercício anterior, lá da diagonal do quadrado, que a tangente é igual a 1. Chegamos que seno de 30 graus corresponde a meio.
Mas se seno de 30 graus corresponde a meio, significa que cosseno de 60 graus corresponde a meio. Chegamos à relação, ao valor, à razão, ao coeficiente, meio de raiz de 3 para seno de 60 graus. Então, significa que cosseno de 30 graus também é meio raiz de 3. Metade de raiz de 3. E a tangente, ela resulta da divisão do seno pelo cosseno. Você pode fazer esse valor dividido por esse, e você vai obter aqui a raiz de 3 dividida por 3, e a mesma coisa aqui, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, que dá raiz de 3. Poxa, não tá parecendo isso. Vamos observar que é de 45 graus. Tangente, a gente não chegou nessa relação trigonométrica aqui. Tangente, eu posso pegar a medida do seno e dividir por cosseno. Então aqui, seno dividido por cosseno. Quanto é um número, uma medida, dividido por ela mesma? 1. Ah, mas esse daqui, por que não parece? Porque tem aquela coisa do radical, de racionalizar. Então, ele vai te dar um pouco mais de trabalho, mas você vai chegar em tangente de 60 graus corresponde à raiz de 3 e tangente de 30 graus corresponde à raiz de 3, raiz quadrada de 3 dividido por 3. As relações trigonométricas, elas são utilizadas, são necessárias para resolver situações onde envolve triângulos retângulos, principalmente no dia a dia. O dia a dia de quem? De um engenheiro, de um tacógrafo, tá? Então, o que a gente e outras profissões para facilitar esse ângulo agudo. Agudo significa que é menor que 90 graus. Então, nós temos o menor ângulo próximo, né? O menor ângulo, 1 grau. E o ângulo mais próximo de 90 graus, 89 graus. Então, há séculos atrás, já foi feito esse cálculo no valor decimal do seno, cosseno e tangente desses ângulos que estão são menores que 90 graus. Então, desde o ângulo 1 grau até o ângulo 89 graus. Então, quando a gente necessita, a gente consulta essa tabela. Proposta 4. Na construção de um telhado, olha aí a necessidade da tabela anterior. Foram usadas telhas francesas. O caimento do telhado é de 20 graus em relação ao plano horizontal. Sabendo que em cada lado da casa foram construídos 6 metros de telhado. E até a laje do teto, a casa tem 3 metros de altura. Determine a que altura se encontra o ponto mais alto do telhado dessa casa. Então, olha lá, falou em 20 graus. Então, a gente vai precisar de uma relação, uma medida, uma razão, um coeficiente em relação ao ângulo de 20 graus. Ah, você vai precisar tangente, seno e cosseno? Vamos verificar antes esses dados no desenho para verificar qual daquelas relações trigonométricas a gente vai utilizar e consultar na tabela. Então, nós temos o que aqui? Que essa distância aqui do telhado é 6 de cada lado. Nós temos que a altura da casa até a laje corresponde a 3. Nós temos que essa angulação em relação à telha francesa é de 20 graus. E está pedindo a altura toda. Para a altura toda, eu preciso dessa altura aqui em relação ao telhado. Então, nós temos aqui o que? Seno de 20 graus. Por que seno de 20 graus? Observe este triângulo retângulo aqui. Correto? Observando esse triângulo retângulo em relação ao ângulo de 20 graus, o que nós temos? Nós temos o cateto oposto e a hipotenusa. E cateto oposto e hipotenusa, nós temos a relação do seno. Então, seno de 20 graus vai ser igual x dividido por 6. O problema é o seguinte, qual o valor desse seno de 20 graus? Poxa, mas você não calculou lá seno de 45 graus a partir do quadrado? Calculei. Você não calculou seno de 30 e 60 graus a partir do triângulo equilátero? Calculei. Só que aqui não é nem 60, nem 30, nem 45. Então, nós vamos utilizar o quê?
a tabela. Percebam assim, eu preciso identificar 20 graus da tabela. E qual a relação lá anterior que envolvia cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, eu não vou pegar os 3 valores da tabela. Percebo a necessidade de que dados eu preciso. Eu preciso do seno. Então, seno de 20 graus corresponde ao número decimal, posso representar por 0,342. Então, substituindo no lugar de seno de 20 graus, a partir do dado fornecido pela tabela, pela minha consulta, nós temos 0,342 igual a x sobre 6. Aqui eu tenho uma proporção, né? Uma relação de proporção. Eu vou dar um tempinho para vocês utilizarem já procedimentos matemáticos que nós usamos nessa aula e aulas anteriores e calculem o valor de x. Uma equação de primeiro grau, resolvendo a multiplicação das extremidades, né? O que eu obtenho aqui? Eu adiantei um pouquinho. Então, eu tenho 6 que multiplica o meu 0,342. E no outro membro da igualdade eu tenho x. Então, para encontrar o valor de x, eu tenho que fazer essa multiplicação. Me acompanhe. 6 vezes 2, 12. Vai um valor, o algarismo 1. 6 vezes 4, 24. Mais o algarismo 1, 25. 2. 6 vezes 3, 18. Mais 2, eu tenho 20, correto? 18 mais 2, 20. Porém, eu tenho algarismos, mas tenho o valor posicional. Eu não tenho 3 posições à direita da minha vírgula. Então, ó, eu não tinha obtido algarismo 2, 5, 0, 2, uma posição, 2 posições, 3 posições, vírgula. Separei o inteiro do menor que inteiro. Aqui, como está um sinal de igual, então eu posso ler da forma 2 inteiros e 52 milésimos. Então, a altura dessa casa é quanto? Poxa, professora, mas o valor está diferente daqui. Observe o seguinte, o enunciado não pediu o valor de x, ele pediu a altura da casa. Então, eu pego essa altura mais 3. Ué, mas não teria que dar o 3 aqui? 3 mais 2, 5? Não. 3 é 3 inteiros. 2 inteiros. Então, eu somo 2 inteiros com 3 inteiros. Então, obtenho 5 e 52 milésimos se manteve. Então, a altura dessa casa é 5 metros, corresponde a 5 metros e 52 milésimos do metro. O que vimos hoje? Analisamos relações entre seno, cosseno e a tangente dos ângulos agudos de um triângulo retângulo. Aplicamos as relações trigonométricas do triângulo retângulo na resolução de problemas. Até a próxima aula.